Paz do Senhor! Olha eu aqui trazendo mais um assunto, mais um conhecimento, mais um compartilhamento. Como você está? Eu vou bem e hoje eu quero falar acerca do jumento que Jesus montou ao entrar em Jerusalém. Vamos falar sobre isso? Por que exatamente um jumento? É um assunto assim muito objetivo, é um vídeo também muito objetivo, porque não tem muito rodeio e a gente vai aprender sobre isso. Mas antes, se inscreva no meu canal, ative aí o sininho, clique, todas as notificações e dê o seu joia. Abra aí na sua Bíblia a palavra de Deus, Lucas, Evangelho de Jesus, que foi narrado por Lucas, capítulo 19. Pegando aqui a minha lupa, o texto que nós vamos ler no capítulo 19 está no versículo 28. Lucas 19, 28. E dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. A gente sabe que Jerusalém era no alto, né? Planície, no alto, né? Uma colina, uma expressão melhor dizendo. E no versículo 29, e aconteceu que chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo, ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Começa a entender aqui, um jumento que nunca foi montado. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que o soltais? Assim lhe direis, porque o Senhor precisa dele. Vamos agora destacar algumas observações aqui. Primeiro, esse animal estava preso, esse animal ele nunca tinha sido montado, então por nunca ter sido montado, era um animal, vamos usar uma palavra bem popular, né? Meio bravo, né? Mal criado, ainda não se acostumou com a montagem, resistente, difícil de alguém montar. Mas o que acontece? Esse jumento ele é retirado, ele é levado até ao Senhor Jesus e ali o Senhor Jesus, eu não vou entrar no restante da história, o Senhor Jesus, ele vai usar esse jumento para realizar sua entrada triunfal, que isso aqui é um outro assunto. Então vamos aprender os principais pontos. O jumento estava preso, os discípulos pediram o jumento para Jesus montar. O texto vai dizer aqui que Jesus, ele vai montar sobre esse jumento. Mas a gente tem que entender aqui que esse momento é o cumprimento de uma profecia que está em Zacarias, capítulo 9. Vamos lá? Antigo Testamento, profeta Zacarias, no finalzinho do Antigo Testamento, antes de Malaquias, capítulo 9, versículo 9. O texto nos diz assim, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Por que essa expressão filho de jumenta? Porque era um jumento novo, e por ser novo, nunca foi montado, e por não ter nunca sido montado, ele era bravo, ok? Aí talvez você pergunte, por que então um rei de Israel montado num jumento? Primeira observação, para que se cumprisse a escritura que foi predita por Zacarias, no capítulo 9, que nós acabamos de ler, no versículo 9. Aí você talvez me pergunte assim, por que não foi um cavalo? Então, a gente tem que entender aqui um pouquinho
a parte geográfica dessa região aqui, que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Nós sabemos, né, que essa caminhada, conforme diz a história, toda a parte geográfica, essa caminhada eram estradas íngremes, né, pedregosas, difíceis de acesso, e a gente observa logo que o modo usual de se usar ali, de caminhar com maior velocidade, não era um cavalo, até porque o cavalo, a sua pata, não se equilibraria e não encontraria sustento naquelas pedras, naquelas estradas, melhor dizendo, desniveladas, pedregosas, que Jesus precisou para entrar em Jerusalém, ok? E também o jumento, ele faz uma alusão à simplicidade e à humildade. E o cavalo, ele já faz uma alusão a uma pompa, a força. Então, quando você vê aqui, falando acerca do jumento, então o jumento era fraco? Não era fraco. Ele tinha umas patas melhores, representava humildade e simplicidade, e já o cavalo não. Nesse contexto aqui, o cavalo, ele não se encaixaria, tá? Ele representa força e guerra. Ninguém ia para a guerra com um jumento. E no caso, Jesus estava trazendo para Jerusalém, era paz. Esses versículos seguintes, ele vai relatar sobre essa paz. Então Jesus, ele entra em Jerusalém sobre um jumento que nunca tinha sido montado, certo? E também um outro detalhe que a gente observa aqui é que quando Jesus ele está sobre o jumento, trazendo esse aspecto de simplicidade, de humildade, você vê que Jesus ele renuncia, né? Ele podendo ter todo aquele aparato de rei de Israel, todos aqueles ornamentos, na verdade não foi o que aconteceu. A entrada de Jesus sobre Jerusalém, a primeira resposta é para que se cumprisse a escritura de Zacarias. Aí você diz, então por que Deus usou Zacarias para profetizar daquela forma? Porque encaixaria exatamente na pessoa que estivesse sobre o jumento, no caminho que conduziria este rei até Jerusalém. Um caminho íngreme, difícil, pedregoso, ok? E também representando exatamente quem estaria sobre esse jumento. Alguém humilde, alguém muito simples, que no caso era o rei de Israel. Então, o que eu posso tirar aqui? Eu coloquei aqui alguns detalhes para a gente terminar o vídeo. Primeiro, quando a gente vê Jesus entrando em Jerusalém sobre um jumento, o que a gente aprende? A gente aprende que não só aquele animal, ele era o tipo de um animal mais simples em comparação com o cavalo. Na verdade, aquele animal, representando também a simplicidade e humildade, traz uma conotação da verdade, ou seja, na humildade está o quê? A verdade. Olha só, então quem estava sobre o jumento? A própria verdade, que é Jesus Cristo, o verbo, a palavra. Então eu fiz alguns apontamentos que aponta que o rei que estava sobre o jumento era um rei humilde, simples, tá? E quando você vê essa profecia se cumprindo exatamente dessa forma, você vê um cenário cultural, que Deus usou um cenário cultural, tá? Qual era? A estrada íngreme, difícil, pedregosa, justamente para que se cumprisse a profecia de Zacarias. E observa também que esse mesmo jumento, ele estava, antes de Jesus montar, ele estava preso. E quando Jesus manda os 2 discípulos, que está aqui no versículo 29, ide, né, até a cidade e traga, né, o jumento que vocês vão encontrar, como ele diz aqui, ide à aldeia que está de frente. Quando chegar lá, vai encontrar um jumento
preso. Então aqui a gente também traz uma conotação para Cristo, porque jumento, não que eu estou comparando Jesus com o jumento, a condição aqui desse animal, ele faz uma referência à simplicidade, à humildade, e também o próprio jumento que estava preso, agora ele está solto. Então o que nós observamos aqui? Nós observamos que quando Jesus ele está sobre o jumento ele está desamarrado, ele está solto. Jumento com Jesus está solto, bravo. E Jesus ele subiu sobre esse jumento, né, de forma tranquila. O texto não faz nenhuma referência que foi difícil Jesus subir sobre esse jumento, mesmo nunca tendo sido montado. Então, o que nós podemos aprender para poder, né, enrolar tudo assim e a gente trazer como uma síntese final desse vídeo? Jumento, ele se submeteu ao próprio Jesus. Ele, nessa submissão, ele demonstra que o Senhor tem controle, que o Senhor liberta, que o Senhor ele é rei. Quando ele veio como rei ali para Israel, ele não veio como um rei suntuoso, os reis históricos. Ele veio como um rei humilde, um rei simples, não trazendo todos aqueles, né, aparatos, aqueles ornamentos reais que os reis possuíam, aqueles trajes históricos, mas na verdade tudo que Jesus precisou ali era entrar no cumprimento, fazer parte do cumprimento de uma profecia dada por Zacarias, capítulo 9, versículo 9, que era montar um jumento, filho de uma jumenta, ou seja, um jumento novo, que nunca tinha sido montado, bravo. Esse jumento é solto quando o Senhor envia a ordem, ele é solto, sem nenhum questionamento, ele é solto, ele é montado pelo rei. E aquilo que aparentemente não tinha muita beleza, é exatamente esse jumento que adentra Jerusalém, trazendo para o cumprimento de uma outra profecia, que isso aqui é um outro vídeo, que quando Jesus ele entra e ele fala tudo aquilo ali na entrada da entrada triunfal de Jerusalém, se dá o cumprimento de outra profecia escatológica. Queridos, então, que a gente possa ficar com esse aprendizado, que Jesus, ele pega um animal, ele tem domínio sobre qualquer ser vivo, ele acalma qualquer ser vivo, ele liberta qualquer ser vivo, porque ele é o Criador, ele é o dono de todas as coisas. E ele, na sua submissão de filho, ele se encaixa exatamente para que a profecia se cumprisse. Que coisa interessante, né? Aprender coisas que muitas vezes passa como se despercebido, né? Mas tem um fundamento glorioso para edificar a nossa fé. Clique aí, querido, se inscrevendo no meu canal, é muito importante. Ative as notificações clicando no sininho e dê o seu joia. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de Jesus.